Desafio de um mundo líquido, usando a expressão do professor Zygmunt Bauman, é a ética como base de um diálogo. A ética é a única base possível para eu me comunicar com as pessoas. A ética é a única coisa que garante futuro para as pessoas. Gente muito mais importante do que nós, gente com muito mais dinheiro, poder e influência, gente que mandou nesse país e conseguiu corromper países vizinhos, hoje desfrutam da hospitalidade curitibana. Pensem, senhores, pensem, senhoras. Se homens multibilionários que pagaram advogados a peso de ouro não conseguiram escapar da cadeia, o meu conselho: nós não temos renda para sermos não éticos. Nós não temos dinheiro para infringir a lei, porque gente que tinha muito não escapou. Nós temos uma chance de pensar o nosso futuro, porque graças a uma série de fatores, pela primeira vez, estamos colocando o dedo na figura e na ferida da ética. É a primeira vez na história do Brasil. É a primeira vez na história desse país que há um homem branco milionário preso. Cadeia na história desse país não foi feita para brancos milionários. Eu brinquei com uma moça do supermercado, ela me deu dinheiro a mais, eu devolvi R$2, ela me disse: o senhor é honesto? Eu disse: minha filha, eu sou da elite branca brasileira, a gente nunca rouba pouco. A gente nunca rouba pouco. Quando a gente rouba, é legal. A gente afunda um país. No dia a dia a gente é super honesto, cordato, simpático. Bem, a ética é o futuro. Gandhi, homem que eu admiro imensamente, disse que eu não posso mudar o mundo, obviamente, mas eu posso ser a transformação que eu quero ver no mundo. Esse é um grande conselho ético. Não posso fazer o mundo ficar ecológico, mas eu posso reciclar lixo na minha casa. Não posso impedir a agressividade das ruas contra as mulheres, mas eu posso não ser cafajeste. Eu não posso salvar o trânsito de São Paulo, mas eu posso não ser um motorista assassino. Eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo. Já é bastante, já é muito, se eu conseguir isso. Trabalho é o grande campo para eu exercer a ética. Se eu não exercesse o trabalho que eu faço, escrevendo, dando aula, fazendo palestras, se vocês não exercessem a nobre função de traduzir e interpretar, todo o conhecimento que nós temos estaria inutilizado, porque ficaríamos em casa, voltados para o nosso universo fechado. O trabalho é o desafio de ir ao mundo, enfrentar dificuldades, enfrentar problemas, crescer, transformar grãos de areia em pérolas, tolerar, produzir, voltar para casa cansado, porque a diferença de emprego, algo que me dá dinheiro, e trabalho, algo que dirige a minha vida, é muito grande. Todos aqui já tiveram emprego na vida. Todo mundo já teve algum emprego, algo que eu fiz para conseguir algum dinheiro para sobreviver. Emprego não é ruim, mas deve ser no início da carreira. Agora nós temos que ter trabalho, um projeto de vida. Claro, é o que eu faço. Não é um castigo. Não é algo errado. É claro que eu não gosto daquelas pessoas que segunda pela manhã dão um bom dia entusiasmados na empresa. Acho um exagero. E aqui lanço uma campanha nacional que eu vou repetir em todas as cidades do país, gente. Basta de bom dia no WhatsApp, gente. Basta de bom dia, né? Pelo amor de Deus. Se alguém der bom dia, ignorem. Se der bom dia com imagem de flores, bloqueiem. Basta de bom dia, gente. Basta de bom dia. Tem que acabar com hábitos terríveis. Ética torna a vida mais fácil. Ética torna a vida possível. Ética torna a vida viável. Ética é tudo isso. A não ética é sempre o caminho mais difícil.
o aluno leva mais tempo fazendo a cola do que lendo o texto. Como eu disse a um amigo bem mais velho que eu, que infelizmente revelou-me trair a esposa, eu disse: não é muito esforço para tão pouco. Não é muito esforço para um retorno tão pequeno. Porque a ética é sempre o caminho tranquilo. Quando o guarda lhe para, você desce feliz. Você tem os documentos em dia. Não precisa baixar um aplicativo para ver se há uma blitz. Basta ter os documentos. É mais fácil renovar a carteira de motorista do que ficar procurando o blitz. Ética torna a vida mais fácil. Ética é a base para eu fazer qualquer coisa. Se eu tivesse que imaginar a metáfora essencial para a função que as senhoras e os senhores exercem, é a bela função de estabelecer pontes. Num mundo em que tantos idiotas querem construir muros, o tradutor constrói pontes, constrói contato. Quando o fundador do movimento de intercâmbio de estudantes, a AFS, fundou, a sua ideia é que não haveria mais guerras se os jovens do mundo inteiro pudessem morar em outros países, e que se eu conhecesse a cultura de outro país, eu entenderia que ali estão seres humanos, e não estados, e não estereótipos, mas outros seres humanos. Se eu morasse nos outros países, se eu conseguisse traduzir culturas, é a grande aposta de paz do programa AFS. Ou seja, vamos fazer as pessoas se conhecerem, porque aí meu inimigo se torna um conhecido. Quase todo preconceito nasce do medo e da ignorância. Daquilo que eu não conheço, eu tenho medo. A ignorância é a mãe do preconceito. Os grandes preconceitos do mundo, especialmente entre nós brasileiros, os 4 maiores entre os brasileiros: o racismo, a misoginia, a demofobia e a homofobia, são frutos do medo, são frutos da ignorância, são frutos da dificuldade de aceitar a diversidade do mundo. Traduzir é construir pontes, por isso cabe a um tradutor, além da tarefa profissional. Quando eu traduzo um livro, eu faço uma nação inteira ter acesso a uma reflexão. Quando eu traduzo uma palestra, um vídeo, quando eu faço legendas, quando eu traduzo qualquer coisa, eu faço as pessoas terem acesso à diferença. Eu diminuo o medo das pessoas. Traduzir é um exercício de paz permanente. Traduzir é uma construção de pontes. Enquanto as pessoas se comunicam, elas diminuem o medo. O mundo globalizado, um mundo de uma aldeia global, onde sabemos das coisas quase que instantaneamente, é um mundo que precisa de um esforço ético titânico. Porque eu tenho que traduzir culturas e valores, evitar julgamentos, estabelecer essas pontes, tornando minha tarefa, em primeiro lugar, técnica, óbvio, em segundo lugar, cultural, como eu destaquei ao longo de toda a fala, em terceiro lugar, uma tarefa ética de aproximar pessoas, fazer que elas entendam que atrás dos estereótipos nacionais, atrás das construções estereotipadas, existem seres humanos. Que surpresa! Todas as vezes na minha vida que eu descobri após uma viagem que o Irã era habitado por pessoas muito interessantes, mas que a imprensa não tratava. Que atrás dos povos que eu olhava com desconfiança, graças a uma série de fatores, havia gente como eu, com sonhos, com desejos e todas as riquezas de cada cultura. Que eu cresço quando eu me abro para o outro, quando eu sou capaz de sair da minha cultura e olhar para o mundo, e posso até usar a frase do Gandhi, do grande Gandhi: eu quero a minha casa indiana, mas com as janelas abertas para os ventos do mundo inteiro. Eu quero a minha casa brasileira porque eu sou brasileiro, mas que a luz que entra, o vento que entra, seja americano, argentino, alemão, chinês, africano. Eu quero a minha casa aberta para o mundo, ainda que a minha identidade seja de brasileiro, e até o fim dos tempos
porque meu hardware foi feito assim. Eu vou ver com alegria o arroz, o feijão e o ovo frito, que após experimentar as comidas do planeta inteiro nos restaurantes mais estrelados, eu elegi como a comida que eu mais gosto. Arroz, feijão, feito em panela de ferro e um ovo frito, com gema mole em cima. Isso é a melhor comida do mundo? Não. Isso é a melhor comida do Leandro. Não é do mundo. Não é do mundo essa comida. Mas eu entendo que eu tenha uma identidade cultural, mas eu tenho que entender perfeitamente uma pessoa que vai tomar sopa de algas ou peixe cru pela manhã, porque é uma outra civilização. Uma pessoa que vai ter fome de outra coisa, que vai ter outras expressões. E se eu diminuo esse medo nesse mundo globalizado, eu aumento as pontes. Pontes são muito necessárias, porque pessoas que moram em ilhas são pessoas apavoradas com os outros. Metaforicamente, quem se isola tem medo, quem tem medo tem preconceito. Quem tem preconceito exerce violência contra os outros. Traduzir é aproximar o mundo, e para isso a obrigação ética fundamental. A obrigação de não ser, como num conto que eu li o ano passado, o tradutor cleptomaníaco. Não ser a pessoa que vai roubar na tradução. É um conto muito bom que eu recomendo a vocês, o tradutor cleptomaníaco. Não vou roubar na tradução. Ou seria o mais honesto possível, aprendendo, criando. Isto faz uma diferença enorme. Quem duvida desses princípios, quem acha que vale a nossa famosa lei do jeitinho brasileiro, quem duvida da ética, quem pensa na possibilidade de ir adiante sem ética, tem uma chance enorme nessa fase de descobrir os encantos da capital do Paraná. Uma chance muito grande. Ética é um caminho tranquilo, porque ética é o caminho que põe as pessoas em contato, tranquilas, tendo contato com as culturas. Acredito muito em tradução, acredito muito em ética, acredito muito que quanto mais eu tenho um governo empenhado em roubar, mais eu tenho obrigação, como brasileiro, de mostrar que eu sou o país e não esse grupo. Eu sou o país que acorda cedo, que trabalha, que paga impostos, que vai atrás de coisas, que está aqui à noite, e vocês numa noite de quinta aprendendo, discutindo e pensando. Este é o país que não vai sair amanhã nos jornais. Este é o país que não é manchete, mas esse é o Brasil real que está à minha frente. Bem, empatia é um desafio muito grande. Ela pressupõe, em primeiro lugar, uma vontade de entender ao outro, de tirar um pouco da cegueira sobre o outro e aceitar, discutir e incorporar valores que pertençam ao outro. Empatia é um esforço. Ela é automática com a pessoa simpática, bonita, agradável. E algumas pessoas usam para substituir a palavra grega empatia, a palavra mais contemporânea, mas também de origem grega, energia. É uma das palavras que eu mais odeio na língua portuguesa. Energia é elétrica, atômica, magnética. Fulanos dizem assim, eu fui naquele hotel e a energia do hotel é muito boa. Não, ele é um hotel caro, a toalha tem 1.500 fios, o lençol também, o serviço é bom, é luxo. O que você chama de energia, eu chamo de 920 euros por dia. Não é energia, é luxo. A fulana tem uma energia muito negativa. Não, ela é chata mesmo. Quando você conversa com ela, você tem que ficar enfrentando essa chatice, aí você sai exausto. Não é energia, é chatice. É chatice, né? Torne-a agradável e a energia vai desaparecer. Não existe energia, aura. Existe gente chata e gente desagradável. Para isso eu preciso testar. Dizem os mesmos budistas que uma pessoa difícil queima meu karma negativo. Que as pessoas que vêm com demandas, que as pessoas desagradáveis estão ali para me fazer crescer. E como tem gente que me faz crescer. Nossa,
a todo instante. Eu que cometo com frequência o erro da ira, da raiva, que sou rápido, sou estratégico, sou dinâmico, pego 2 aviões por dia e tenho que ser submetido ao timing, ao tempo dos outros. Passando pelo exame dos raios-x, a pessoa passa na minha frente, é o celular, apita e ela volta. Depois o relógio, eu esqueci o relógio. E eu ali envelhecendo, me aproximando da morte e quase perdendo o avião. Eu dou uma pista conceitual, meu senhor, qualquer coisa de metal, qualquer coisa de metal. Essa pessoa vai e volta 5 vezes e eu estou atrás dela. Essa pessoa estará na minha frente na fila do Finger, quando a moça pedir o documento. E este senhor ou essa senhora vai procurar na bolsa ou na mochila um buraco negro. Eu não sei onde está o documento. E eu já com o documento desde que saí do táxi no ângulo adequado para mostrar. Enfim, essa pessoa acha o documento. Entra no avião intimorata, destemida, vai até o fundo e olha para o ticket 2A e começa a voltar, contrariando a piracema que vai até o fundo do avião. Essa pessoa, vejam, obrigado. Essa pessoa antipática vai sentar do meu lado sempre. Os espíritas e os budistas chamam isso campo magnético. Vai estimular que o meu karma ruim seja queimado. E não bastasse toda essa experiência para uma pessoa nervosa e irada, eficaz, estratégica e com o traço da pressa, essa pessoa vai passar o nosso voo dando ré no muco. Não sei se vocês conhecem o ato. Dando ré no muco. Dali até Fortaleza, dali até Recife, dali até Belém do Pará. E eu que não gosto nem de coentro nem de muco, terei que ouvi-la puxar das entranhas e engolir deliciada aquele produto. É um desafio. É um grande desafio gostar das pessoas. É um grande desafio que me deixa feliz saber que eu cheguei aos 53 anos e nunca matei ninguém. É um grande desafio. Há uma certa felicidade até o momento. A ideia me ocorre, ela me ocorre com certa frequência, mas eu nunca matei ninguém. O que eu faço para isso? Consciência que o que me irrita fala de mim e não do outro. Que viver apressado e estrategicamente como eu vivo é uma opção que me é tão custosa que quando eu vejo alguém viver tranquilamente sem estratégia, isso me irrita, porque essa pessoa não está pagando o preço que eu estou pagando. Esta pessoa vive como se não houvesse ninguém no mundo. Eu como vivo, como se o mundo tivesse e tem 7 bilhões de pessoas apressadas, e pago um preço atacando o pH do meu estômago. Permanentemente, eu olho para essa pessoa e minha vontade de ser como ela se transforma em empatia. Se transforma, neste caso, primeiro na resistência e depois de entendê-la. Ali está alguém diferente, que tem uma opção de vida diferente e a minha não é a única possível. É um exercício permanente. Eu, às vezes, consigo e às vezes eu não consigo. Quando eu consigo, eu fico muito feliz. Foi um momento que eu consegui, melhorei, superei minhas dores e entendi o outro, fui empático. Fiz prevalecer a ética, convivi socialmente com a diferença e me tornei uma pessoa melhor. Desço feliz do avião. De sempre pensar numa frase do século XVI para o XVII, do filósofo inglês Francis Bacon: conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho, lá no século XVI para o XVII, vai produzir na aposentadoria forçada que ele foi obrigado como juiz, vai produzir uma obra no qual aparece essa frase: o conhecimento é poder. Conhecimento sempre foi poder. E o líder é aquele não que sabe tudo, porque o líder é perfectível e não perfeito, mas é aquele que sabe indicar onde nós podemos procurar. Cercar-se de boas pessoas. Não temer capacidade. Líderes que temem capacidades da equipe são líderes ruins.
líderes que invejam habilidades de alguém da equipe, líderes que enfrentam alguém da equipe pela sua evidente capacidade, são líderes ruins. Na verdade, eles funcionam como aquele mau professor, que na verdade é só um aluno mais adiantado. Quando é que eu sou um mau professor? Quando eu, do alto da minha experiência, uso do meu conhecimento para marcar poder com um aluno meu. É claro que eu sei mais do que um aluno meu naquele campo específico. Mas eu não sou um aluno mais adiantado. Eu não sou alguém que está fazendo jiu-jitsu há 10 anos e debocha do faixa branca. Eu sou um mestre. E como tal, eu não estou competindo com os meus alunos. Um bom líder não compete, pelo contrário, identificando um talento na equipe, reforça esse talento, faz que esse talento brilhe ainda mais, oferece chances para que esse talento continue produzindo dentro da empresa. Isso é um líder que vai incorporar, incentivar. A coisa mais difícil para lidar, em casa ou em empresa, é com a nossa vaidade. Vaidade é o pecado mais original de todos. A vaidade é o grande desafio. E hoje, uma pessoa que controla a sua vaidade para tornar a sua ação mais produtiva, esta é uma pessoa que tem muito futuro. O futuro pertence a quem controla a sua vaidade, mas não apenas com humildade, como quer parecer às vezes, mas, como eu digo, controla a sua vaidade pela vaidade. É porque eu sei que eu tenho tais e tais habilidades que eu não vou exibi-las a todo instante. É porque eu sei que essas habilidades podem causar desconforto no grupo que eu não vou falar delas a todo instante. Essa segurança é a segurança da maturidade de um líder. E por maturidade eu não associo a idade, mas a maturidade ocorre em jovens e às vezes escasseia em pessoas mais velhas. A maturidade é a capacidade de colocar as coisas em perspectiva, e a liderança é basicamente a capacidade de colocar coisas em perspectivas. Qual a relevância desse fato? Que relevância terá daqui a 1 ano? Se eu não consigo controlar essa vaidade, se eu me acho desafiado pela equipe, a equipe sente isso como o cachorro sabe quem tem medo no grupo e vai naquela pessoa. Vocês sabem disso. Quem tem medo de cachorro, o cachorro avança em você. Odeia barata, você sabe que a barata voadora vai chegar sobre você. Sobre você. Minha mãe odiava cabelo na comida, encontrava em Paris, em Nova York. Eu não procurava cabelo em lugar nenhum, nem em mim, nem na comida, não encontrava nunca. Minha mãe odiava e achava cabelo, tufos de cabelo nos restaurantes 5 estrelas do planeta Terra. Alguns chamam isso de karma. Aquilo que você tem, lhe acontece. O líder não pode ter medo da sua equipe, deve conhecer, somos todos seres humanos, e quanto mais eu conhecer minha equipe, mais e mais, eu vou poder extrair o melhor de todos. E o líder vai formando novas lideranças, o líder vai estimulando novas lideranças que possam assumir grupos menores e, com o tempo, até cargos maiores, porque o líder cresce com os liderados. Eu estou apontando um modelo ideal de líder, eu estou apontando um modelo ideal de comando, que naturalmente, na prática, ninguém tem todas essas virtudes. Ninguém é perfeito, mas todas e todos aqui, sentados aqui ou acompanhando via internet, são perfectíveis. Perfeito, do latim perfectum, é feito até o fim. Ninguém chegou ao fim aqui. Ninguém chegou até o fim. O fim, a última experiência, a experiência mais decisiva é a morte. Eu sou perfectível e eu posso melhorar a cada nova etapa. Ao falar mal de alguém, imediatamente eu começo a estabelecer o fato que eu e você, ao falarmos de uma terceira pessoa, estamos estabelecendo uma aliança. Nós não somos aquela terceira pessoa. Isso cria a nossa identidade. Isso cria uma relação de amizade. Você é amigo também por falar mal de X ou Y e falar bem de X ou Y. Eu fui uma vez a um programa
e o apresentador começou dizendo isso, né? Que horror, né, professor, essas pessoas que falam mal dos outros. Eu disse exatamente, você ao falar dessas pessoas está fazendo detração, ou seja, você está se considerando melhor ou superior do que aqueles que falam mal dos outros. Professor Karnal, você acha que a internet, de certa forma, turbinou isso aí? Turbinou porque ela atomizou a possibilidade de todos se tornarem autores. Turbinou porque ela retira o ônus da presença física. É mais difícil falar mal das pessoas com o risco físico da presença, do ônus de, por exemplo, receber uma resposta na cara ou até uma agressão física, mas também porque neste nosso mundo líquido, usando uma expressão do Bauman, nós nos tornamos todos autores com autoridade. Por exemplo, no momento que eu abro uma conta no Facebook, automaticamente eu ganho um diploma de jurista especializado em Constituição, apto a emitir opinião sobre impeachment abalizada ao lado dos maiores constitucionalistas do Brasil, porque eu tenho conta no Face. No momento que eu tenho um acesso à internet, eu posso emitir opiniões sobre medicina, educação e história. E se alguém me disser que está errado, eu digo, é sua opinião. Há poucos dias eu emiti uma opinião sobre o abandono que o Reino Unido está fazendo da União Europeia. Um menino de 14 anos me respondeu, você está completamente equivocado. E eu pensei, a mãe dele era virgem e eu já publicava livros sobre o tema. E ele diz que eu estou equivocado. É claro que eu posso estar equivocado. E idade não é um argumento, senão os argumentos da Rainha Elizabeth seriam superiores aos da média dos ingleses. Porém, não passa um minuto pela cabeça deste menino que talvez alguém que estuda o tema há 30 anos, talvez possa ter uma autoridade no tema. Ou não passa pela cabeça dessa pessoa. Agora, no seu livro, você fala de um problema legal, inclusive, né? Que a detração, a injúria, a calúnia são coisas previstas no Código Penal. Exatamente. Né? É muito difícil você separar o limite da liberdade de expressão do limite da injúria, da calúnia e da difamação. Em nome da liberdade de expressão, a gente acha que pode dizer tudo sobre todos. Ora, as palavras ferem, as palavras podem reduzir as pessoas, as palavras podem atacar, as palavras podem representar, inclusive, diminuição de questões profissionais das pessoas. Logo, como eu dou o exemplo no livro, no caso da escola, que foi caluniada, sendo acusada, né? Um caso clássico em jornalismo, caluniada a partir da fantasia de uma criança e a partir do depoimento de outras pessoas, essa escola foi destruída, as pessoas foram destruídas, era absolutamente sem nenhum sentido aquilo que está sendo dito. Por isso, liberdade de expressão é garantida pela lei e é um dos grandes privilégios da nossa vida. Porém, saber que as palavras ferem e destroem é fundamental na responsabilidade da imprensa e de todo cidadão que fala em público ou que publica ou que comenta. Este cuidado nós temos que ter. Professor Karnal, falando um pouco da área da história, que é a sua área, né? Falar mal do opressor é uma forma de detração ou seria apenas uma arma do fraco contra o poderoso? As duas coisas, porque, como eu dou o exemplo no livro, a estátua do Pasquino, que fica do lado da Piazza Navona, onde o Brasil tem embaixada, bem perto da embaixada brasileira, ela tem uma boca redonda no qual os romanos há séculos colocavam ataques, ora aos papas, agora podia ser ao Berlusconi, a situação da Itália e assim por diante. O humor, a ironia popular, a charge, o veneno, é uma espécie de arma contra quem a gente não tem mais nenhum poder. Professor, o debate político de hoje é um poço de maledicências, né? O senhor acompanha isso muito bem. Sempre foi assim ou a gente está vivendo um momento excepcionalmente ruim? Sempre foi assim. No século XIX, quando Dom João VI chegou, o príncipe ainda regente, não, Dom João VI, e colocou nas portas da Casas PR, Príncipe Real, os cariocas leram como põe-se na rua. A detração política tem uma função. O problema, se ela é apenas o ataque, e o problema maior é dar mais atenção à vida pessoal do candidato do que às suas propostas. O candidato ser ou não ser casado, o candidato ser ou não ser um homem fiel, o candidato ser ou não ser hétero é absolutamente irrelevante.
em relação às propostas dele para a economia, para a diplomacia, para os blocos econômicos e Agora, assim esse é um por modelo diante. bem norte-americano que a gente segue. Na Europa isso não Exatamente. acontece, né, A professor? Europa, menos interesse na vida pessoal. Nos Estados Unidos, a cultura da democracia midiática tornou a vida pessoal mais importante. O candidato deve necessária e obrigatoriamente ir para a convenção do partido com a sua esposa, de preferência com 2 filhas, esse é o ideal. Se forem loirinhas, melhor ainda. E ele deve agradecer a Deus, logo em seguida a companheira que o acompanha há décadas, que é a sua esposa, beijá-la, não de forma erótica, mas de forma apaixonada, e passar a mão na cabeça das filhas. Ele deve dizer que família é tudo, então ele é livre para dizer suas ideias políticas. É quase que a carteira apresentada para ele poder ingressar na política, não? Agora, essa detração em voga na política brasileira, parece que, de certa forma, ela contaminou a sociedade, né? Essa história do Fla-Flu, como é que você analisa a forma como as pessoas se tratam hoje? Pessoas que têm diferença política e se tratam sempre de forma detratando um ao outro, caluniando um ao outro. Nós sempre fomos detratores, essa é uma característica. Ulisses Guimarães chamou a junta militar de 1969 de os 3 patetas. Não era uma análise política, não era uma referência ao Moe, ao Larry, ao Joe, como uma tentativa de estabelecer uma proximidade com essas personagens. Porém, a detração é uma questão e é uma questão importante. A outra é o debate de Fla-Flu, nós e os outros, a adjetivação estúpida que tomou conta, porque ela não faz avançar o debate político. Na medida em que cada lado apenas adjetiva, cada lado apenas diz você é o mal e eu sou o bem, nós não temos um acordo político. Nós temos no Brasil desconfiança de 2 instrumentos. Não é que nós não possamos ter essa desconfiança, mas nós temos. Uma é o mercado como instância reguladora das coisas, e a outra é a política como instância onde eu possa resolver os problemas. Nós gostamos mais da força, da intervenção, do Estado e da fofoca. Acreditar na política como uma instância de harmonização é mais difícil entre nós. Dá mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho, né? Professor, muitas vezes a fofoca ela é irracional, né? O senhor até comenta isso no seu livro. Ela não se dobra nem mesmo diante da realidade. Sim. Você mostra a realidade e a pessoa continua dizendo que a verdade é a fofoca dela. Como explicar isso? Porque ela responde a forças que a gente chamaria de atávicas, primitivas, tradicionais. Então, por exemplo, nós historicamente fomos governados por presidentes quase sempre acima do peso. De repente, uma presidente mulher está acima do peso e as pessoas comentam mais isso, que não comentavam nem nas barrigas proeminentes de Lula e seus antecessores. Por quê? Porque é mais atávico falar da forma física feminina do que a masculina. Essa cobrança é muito sobre a mulher. Isto é muito atávico, é a coisa mais forte que tem em nós, apelar aos estereótipos, aos arquétipos, a tudo aquilo que nos ensinaram indiretamente. Aquele aprendizado que eu tive no banco de trás do carro, quando meu pai dirigia, eu era criança e gritava, tinha que ser mulher. Essa tradição misógina, tradição de desconfiança do feminino, ela é muito forte entre nós. Logo, é preciso analisar objetiva e criticamente.